Uma doença pouco conhecida pela população pode atingir até 5 milhões de brasileiros. O número é impreciso, porque muitos não sabem que têm a doença nem recebem tratamento. A psoríase é o tema do Em Discussão desta semana. O paciente ele percebe o nojo ou uma repulsa quando tem um convívio social. A gente não vai conseguir curá-lo, mas nós queremos controlar a doença e controlar de uma maneira efetiva. É uma doença realmente impactante. Muitas pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, o que é isso? No olhar a gente imagina, isso pega. Desinformação e preconceito só aumentam o sofrimento dos pacientes com psoríase. Agora você vai conhecer melhor essa doença, que foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A psoríase é uma doença bastante comum, né? Bastante frequente e normalmente as pessoas já têm um conceito dela, que é uma doença dermatológica, que tem uma origem psicológica, que normalmente é desencadeada por estresse, e acomete somente a pele e causa danos estéticos importantes. Esse conceito é um conceito totalmente errado. Isso, inclusive, se você jogar no Google e em algumas fontes não confiáveis, você encontra essas informações. A história natural da psoríase é, geralmente, começar pela pele e depois de 5 a 10 anos, os pacientes que têm uma predisposição desenvolvem o comprometimento articular, que é essa inflamação das articulações que leva à deformidade. Ela é incapacitante e deformante. Isso é um conceito que muitas vezes as pessoas não conhecem. A artrite psoriásica é uma comorbidade, ou seja, uma doença que acompanha a psoríase, além de outras, hipertensão, obesidade, diabetes, infarto do miocárdio, derrame. Hoje em dia a gente sabe que a psoríase é uma doença sistêmica, ou seja, acomete todos os órgãos, acomete coração, fígado, rim e principalmente as articulações. É uma doença não contagiosa, inflamatória. Dizem que a doença não mata. Mata. Se ela não estiver bem assistida, se ela não tiver tratamento. A obesidade, depressão, vocês não têm ideia o que as pessoas choram, sofrem com depressão. Porque elas não têm mais o direito de sair, o direito de passear, o direito de ir a um shopping, a uma piscina, porque elas não têm condições. As pessoas olham e elas são obrigadas a se esconder. A doença, ela desfigura, ela tem mutilações. As pessoas ficam com as mãos mutiladas. Vejam bem o que é o sofrimento dessas pessoas. A ideação suicida é muito frequente nesses pacientes com as formas graves da doença. Por quê? Porque aquilo traduz o sofrimento que o paciente enfrenta. Ela ocorre em pessoas que nascem com essa predisposição, uma predisposição genética, e que, devido a alguns gatilhos, estresse emocional ou físico, algumas medicações, infecções como HIV, você desencadeia um processo imunológico que leva a um processo inflamatório, tanto cutâneo como sistêmico. Inicia 75% das vezes em pacientes menores de 40 anos, ou seja, pacientes no auge da vida produtiva. Desses, a maior parte apresenta quadros localizados, quadros que podem ser tratados com medicação tópica. Mas de 20% a 30% deles já necessitam de alguma intervenção maior, ou fototerapia ou alguma medicação sistêmica. Acomete tanto homens como mulheres, em torno de 1% a 3% da população mundial. No Brasil, nós não temos um estudo de prevalência da psoríase. Falta isso, estima-se que seja em torno de 1,3%. E o curioso é que nos Estados Unidos a incidência vem aumentando muito nas últimas 3 décadas. O quadro clínico ele é bastante variado. A maior parte dos pacientes apresentam essas lesões avermelhadas, descamativas, que doem, coça, algumas vezes abrem fissuras que incomodam muito. Mas o quadro começa a ficar um pouco mais grave, começando a cometer, se disseminando, chegando a esses quadros. É uma doença realmente impactante. Muitas pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, o que é isso? No olhar a gente imagina, isso pega. É o impacto que a doença provoca. Talvez quem não tenha essa noção de que ter que estar se escondendo debaixo de roupas o tempo inteiro, tendo que se explicar, tendo que mudar a sua rotina diária para que as pessoas não sejam constrangidas e elas também não se constrangem. Eu sou mãe da Silvia, que tem psoríase desde os 7 anos. Atravessamos muito preconceito,
Uma vez uma senhora não quis sentar ao lado dela, achando que a doença era contagiosa. E hoje, graças a esses remédios, né, estamos conseguindo amenizar a doença. Os próprios colegas sofriam preconceito e dos professores também. Porque as pessoas naquele tempo não sabiam muito o que era psoríase. Até sarna eles chamavam. No ônibus, as pessoas me olhavam com cara feia, saíam do meu lado. Era muito triste, muito triste. Então, quando chegou a minha adolescência, começou a piorar bastante. Eu tinha sempre que ficar com o atestado na mão, porque mesmo passando pelo exame médico, as pessoas duvidavam que o que eu tinha não pegava. O preconceito é a pior coisa que tem, é o preconceito. 37% dessas pessoas, de alguma maneira, foram tratadas com muita indiferença no ambiente de trabalho, ou elas se escondem. Fizemos uma enquete, quantas pessoas, né, acham que a informação, falta informação. 84% desse banco de dados de 11 mil cadastrados. E todos acham que, se tivéssemos mais acesso à informação, campanhas, divulgação, isso se reduziria bastante. Nós temos uma enquete que 29% das pessoas disseram que de 1 a 3 vezes por semana tem que estar se explicando. E tem que estar se escondendo. Ela não tem uma vida. As pessoas mudam realmente seus hábitos de rotina. Imaginem muito bem que nem eu escutei uma senhora, esposa, eu não aguento mais juntar cascas. Eu não aguento mais lavar lençol. Aonde meu marido anda é casca, é ferida, é sangue, é por tudo. Então, o próprio familiar também é atingido com isso. Ele também, muitas vezes, ele tem que mudar a rotina dele. Porque ele tem que pensar, se eu vou à praia, o meu marido quer ficar lá naquela mais isolada. Porque as pessoas não vão aceitar. Todo mundo olha o tempo inteiro. Ela causa, além de tudo, um grande impacto psicossocial, que a Gladys estava falando agora. Imagina uma mulher com essa pele caindo escama pela casa inteira. Crianças, imaginem uma criança com essa lesão na face e para o colégio. Que convivência que ela vai ter. Imagina o trauma que isso causa numa criança. Quadros extensos como esse, o paciente conviver com isso é praticamente impossível. E algumas vezes quadros inflamatórios como esse chegam a necessitar de internação em CTI. Eu sou o chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez um levantamento das causas de internação de 2012 até hoje. A psoríase, disparado na frente, com quase 25%. Dos casos de internação. Até no tipo de roupa. Sabe o que eu ouço muito da mulher, que é a vaidade da gente? Eu tenho um sonho, usar um pretinho básico. Ela não pode usar, porque as cascas ficam sempre expostas, né? Elas têm um sonho. E se sentem envergonhados com a doença, 73% dessas pessoas. O paciente ele percebe o nojo ou uma repulsa quando tem um convívio social, tem dificuldades sexuais, alteram o vestuário, como uma paciente minha disse, psoriásico quando se veste, ele se esconde. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui, a psoríase, ela tem um impacto na qualidade de vida muito maior do que pacientes com câncer, com depressão, com hipertensão. Ou seja, tanto fisicamente quanto mentalmente, esse paciente tem um comprometimento muito grande. Isso levou a OMS, ano passado, em maio, a publicar a resolução sobre a psoríase, definindo como uma doença crônica, incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante, para a qual ainda não existe cura. Essa resolução da OMS, do qual o Brasil participou, é justamente para melhorar o atendimento ao paciente psoríase e facilitar o acesso ao tratamento, e que é justamente um dos pleitos que a SBD já vem brigando há muitos anos. Uma das coisas mais importantes que aconteceu em 2014, agora em maio, foi o reconhecimento pela OMS da doença psoríase, como uma doença crônica, incapacitante, que precisa realmente de tratamento. Veja no próximo bloco as opções de tratamento e as dificuldades de acesso. O Em Discussão volta em instantes. Precisamos melhorar o acesso para que as pessoas tenham condições de ter melhor qualidade de vida, tratamentos, medicamentos que possam, pelo menos, controlar a doença.
A psoríase não tem cura, mas com um tratamento bem feito, os pacientes recuperam a qualidade de vida na maior parte dos casos. A dificuldade é encontrar médicos especialistas, além de centros de referência terapêutica. O maior desafio desse portador é no diagnóstico, lá na unidade básica de saúde. Quando ele chega no dermatologista, facilita. Mas até essa doença ser diagnosticada na ponta, na unidade, é muito difícil. Ela é tratada como qualquer outra doença, como se fala, erisipela, que se falava antigamente, dermatite atópica, tudo, menos psoríase. Isso vai progredindo e os tratamentos são errados e a pessoa cada vez mais vendo-se com aquelas lesões estampadas na pele e não tem a psoríase controlada. Se o paciente é medicado de uma maneira inadequada, ele pode evoluir para o que a gente chama de eritrodermia, que é quando a doença atinge o corpo todo. Mostrar um pouco das dificuldades que os médicos, né, vivenciam no seu dia a dia e que muito mais os pacientes que sofrem na própria pele, a dificuldade do acesso às terapias. A gente precisa tentar melhorar o acesso aos tratamentos tópicos. Por quê? Porque predominam as formas leves. Esses pacientes com formas leves vão tratar com medicação locais. Então, essas medicações locais, a gente também precisa tentar oferecer o que a gente tem de melhor para os nossos pacientes. Nós precisamos melhorar já o atendimento em nível primário. A gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir uma consulta com um especialista, seja endocrinologista ou dermatologista ou os demais especialistas. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser melhorada. O maior problema hoje que o paciente enfrenta realmente é na ponta. É no médico generalista. Eu acho que aí é um problema sério que deve ser resolvido. Capacitar estas pessoas para que esse diagnóstico seja correto e para que essa pessoa tenha um tratamento logo em seguida. Então, não se pode ver a psoríase só como pele, mas sim como doenças cardiovasculares. Tem que termos aí uma equipe multidisciplinar junto tratando esse paciente. Problema maior, centros de referência. Não temos, são pouquíssimos centros de referência para tratar. Imagina essas pessoas que moram no interior. Como fazem? Precisamos melhorar o acesso para que essas pessoas tenham condições de ter melhor qualidade de vida, tratamentos, medicamentos que possam, pelo menos, controlar a doença. O pior problema também que enfrentam os pacientes é a falta periódica e tem de longo período de alguns medicamentos. Sofremos há pouco tempo a citretina. Faltou, as pessoas ficaram desesperadas tentando comprar. E é um medicamento caro para poder continuar seus tratamentos. Essa falha que não pode acontecer. Isso aqui, Ministério da Saúde, isso nós temos que controlar muito isso. Ele é um paciente que precisa estar em tratamento contínuo. E acontece muito disso, essas falhas nessas medicações. O consenso brasileiro foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2006, revisado em 2009 e 2012. Em 2012, a primeira opção de tratamento tópico é a associação de calcipotriol e betametasona na mesma fórmula. Isso por ter maior rapidez de ação e maior aderência ao tratamento e menos efeitos colaterais. E quando a gente se reporta consensos internacionais, a opinião é a mesma. Já nas formas mais graves, o tratamento deve ser individualizado, conforme sexo, idade e forma da doença. E quando a gente se dirige ao consenso brasileiro de psoríase, nós vemos que esse tratamento é escalonado. A primeira opção é fototerapia. Fototerapia é um tratamento muito barato, que trata muito tempo, muitos pacientes, inclusive de outras doenças. Aqui, só para ter ideia da disponibilidade de fototerapia, 54% das fototerapias realizadas no SUS foi no Rio e São Paulo. Todos esses estados não têm nenhum relato de fototerapia. O paciente vai ter que ser tratado por muitos anos. E ao longo desses anos, ou ele vai desenvolver uma toxicidade, um efeito colateral a um desses tratamentos, ou esse remédio vai deixar de fazer efeito.
E quando a gente chega nessas condições, a gente precisa trocar o tratamento. Então, nós precisamos ter a disponibilidade dos imunobiológicos na falha dos tratamentos clássicos, que são a acitretina, a ciclosporina, o metotrexato e a fototerapia. Compartilho aqui com as opiniões da Sociedade Brasileira de Dermatologia, na qual nós precisamos fazer uma revisão do PCDT para tentar ofertar mais tratamentos para os pacientes com psoríase. Já que a gente não vai conseguir curá-lo, mas nós queremos controlar a doença e controlar de uma maneira efetiva. E para se controlar de uma maneira efetiva, a gente precisa dispor dessas ferramentas. A necessidade que temos de incorporação de novas tecnologias, de novos tratamentos para o tratamento da psoríase, principalmente para aqueles pacientes que não respondem mais a nenhum tipo de tratamento convencional. Aqui, só os pleitos, facilitar o acesso ao tratamento, conforme a resolução da OMS, aumentar a rede de fototerapia, facilitar a inclusão de novas tecnologias e regularizar o fornecimento de medicações já incluídas. Veja a seguir. Senadores cobram a inclusão da medicação de ponta no Sistema Único de Saúde. Daqui um ano e meio, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas, se nós vamos, se já tem na rede do SUS os imunobiológicos. É um negócio que não tem sentido para nós. Os remédios mais modernos para tratar a psoríase ainda não são fornecidos pelo SUS. Os dermatologistas que participaram do debate na Comissão de Assuntos Sociais defenderam a inclusão dos chamados imunobiológicos. E os senadores quiseram saber por que a Comissão Técnica do Ministério da Saúde não aprovou esses medicamentos em 2012. Eu, Clarice Petramalli, faço parte do Ministério da Saúde há muitos anos, pelo menos 35, 40 anos, e hoje estou trabalhando na direção de uma área de incorporação de tecnologias. Esta comissão é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério, que tem por objetivo assessorá-lo nas atribuições relativas à incorporação, exclusão, alteração de tecnologias no SUS, bem como na constituição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e mantê-las atualizadas. Doutora Clarice, os medicamentos citados pelo Dr. Paulo e confirmados pelo Dr. Marcelo, que são eficazes, comprovados cientificamente por outros países, não foram incorporados na adoção desses medicamentos como os que, digamos, do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista farmacêutico, são os mais aplicados pelos dermatologistas no tratamento da doença. Infelizmente, no estudo das doenças crônico-degenerativas e com esse caráter que é parecido com a doença reumática, que é parecido com a doença de Crohn, as empresas que desenvolveram os biológicos começaram a fazer pesquisas para a parte reumatológica, para a parte de doença de Crohn e deixaram para o final os estudos com relação à doença, à psoríase. Então, foi uma escolha das empresas desenvolver mais estudos para uma doença do que para outra. As preocupações com a segurança e com a falta de estudos de comparação com coisas ativas, porque todos os estudos comparam com não fazer nada, com placebo. E a gente tem já tratamentos ativos. Então, existe uma lacuna na pesquisa desses medicamentos para esta doença, embora tenha muito mais consolidado evidências para, no caso, artrite reumatoide. A gente não está dizendo que o remédio não cure o doente, não melhora o doente, não melhora a todos, né? Você sabe que como todo remédio, nada é 100%, e você vai ter perdas também. E como conter o problema da insegurança por falta de estudos nesta área? Vou discordar um pouquinho da doutora Clarice em relação a estudos. Existem 4 biológicos que são aprovados para psoríase, sendo um deles que foi desenhado exclusivamente para psoríase, que é o ustekinumab. Os estudos, existem estudos já de 5 anos ou mais, já comprovando eficácia e segurança. Curiosamente, a artrite psoriásica, que é uma manifestação da psoríase, conseguiu ser aprovado tendo o mesmo número de estudos de segurança e eficácia a longo prazo. A psoríase não. Ok, são medicações imunossupressoras, são medicações novas, mas que hoje em dia a gente já sabe que tem um perfil de segurança muito bom. Não vejo
as pessoas se queixando tanto de efeitos colaterais, porque para ela interessa é a qualidade de vida, é estar bem, é poder estar trabalhando. Seria bom que nós tivéssemos essas informações que a Conitec nos exige. No entanto, a gente sabe que o desenvolvimento dessas pesquisas de longo prazo, isso é muito caro. Então, muitas vezes não existe um desenho de pesquisa que acompanhe pacientes por muitos anos. No entanto, como o Paulo falou, para o ustekinumab, isso está muito bem desenhado. A Conitec, quando avaliou esses medicamentos biológicos, isso foi em 2012. Ainda havia... Era muito recente o lançamento do medicamento específico para a psoríase. O tempo de estudo era muito curto, mas as coisas acontecem, o mundo inteiro está estudando. A submissão da Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma possibilidade de reestudarmos o assunto sob outro foco e com evidências novas que surgiram de 2012 para cá. Sempre o protocolo vai poder ser atualizado cada vez que entrar qualquer nova medicação para qualquer doença. Porque há uma morosidade nessas coisas, né? A senhora colocou ali 180 dias, mais 90, mais 180. Então, nós estamos falando de mais de ano. Como fazer e no menor prazo possível para que do seu departamento ou da sua coordenação saia uma deliberação. Não, esse imunobiológico precisa e deve ser liberado. 180 dias para avaliar é um tempo curto na maioria dos países que têm sistemas públicos e, portanto, vão ter que fazer a conta do impacto orçamentário e do impacto logístico de colocar na rede um novo remédio, uma nova tecnologia, isso para que haja sustentabilidade no que foi incorporado. Também não adianta nada a gente discutir rapidamente, sem a profundidade necessária, a inclusão de uma tecnologia num país ou num estado e depois não ter dinheiro, não ter orçamento para bancar a continuidade dele. Em relação ao tempo, esse tempo realmente é longo, é uma coisa difícil. Eu entendo que a Conitec precisa ver muita coisa. Essa elaboração do dossiê que a gente fez já inclui análise de impacto orçamentário, farmacoeconômica. É um trabalho bastante complexo. Então, assim, acho um tempo longo? Acho. Mas talvez, abreviar esse tempo, a gente vai ter perdas muito grandes. O que a SPD puder fazer para abreviar esse tempo, a SPD está disposta. Como também sabe que o impacto orçamentário disso é muito grande. Acho que a gente entende da complexidade do assunto, né? Reconhece que é um assunto muito complexo. Gostaríamos que nós conseguíssemos acordar um prazo menor, acho que a gente pode tentar isso, e a gente se empenhar, se comprometer, o Hospital das Clínicas, eu representando o Hospital das Clínicas e sendo membro também da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que nós nos empenhemos para tentar abreviar isso ao máximo. Em média, nos outros países, nós levamos 60 dias, no máximo 80 dias, para autorizar o início de uma pesquisa clínica. No Brasil, é mais de ano. Tem casos de 3 anos e não se autoriza. É o fim da picada isso. Daqui um ano e meio, Marcelo, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas, se nós vamos, se já tem na rede do SUS os imunobiológicos. É um negócio que não tem sentido para nós, não faz sentido isso. Custa caro, custa muito mais caro a hora que você interna um paciente desse e ele é um paciente crônico e vai ficar lá um tempo todo demandando medicação, leito. A pesquisa clínica é difícil e os problemas éticos que envolvem isso também são. Então, a gente tem que ter segurança no que incorpora, porque uma vez incorporado, a desincorporação é muito mais difícil. É diferente a decisão do Marcelo com relação ao paciente dele, que ele está cuidando. E se na hora que a coisa não está dando certo, ele tira, ele substitui, ele elimina aquele remédio. Diferente é quando há uma incorporação de uma política pública e, portanto, temos que ter mais segurança sobre o que estamos fazendo. Nós não vamos ficar conformados, Moca. Nós vamos buscar um caminho. Agora, realmente é um caminho árduo. E a gente sempre que encontra esses casos dramáticos, se obriga a encontrar uma solução, a um caminho. É assim que se constrói a civilização.
E muitas vezes os caminhos são longos e trazem agonia na espera. Graças a Deus, nós temos a via judicial. A via judicial traz um certo alívio. Por quê? Porque muitas vezes o medicamento não está completo no seu ciclo de pesquisa, que é obedecido de maneira religiosa para que amanhã as pessoas não carreguem culpas por terem prescrito ou autorizado alguma coisa que trouxe um efeito colateral pior do que os benefícios que o medicamento garante. Nós caímos num ciclo bastante perverso. O paciente falha a terapia tradicional, não tem a disponibilidade do tratamento biológico. Esse paciente, a gente teria que voltar a fazer tratamentos que a gente sabe que não funcionam. E praticamente está enganando o paciente, o que acaba gerando judicialização. A gente poderia estipular prazo, presidente. Vamos dar um prazo de 60 dias. Se nesses 60 dias nós não tivermos uma definição, nós vamos voltar aqui, porque senão isso tem uma audiência pública, é muito bonito, mas não acontece nada na prática. Eu acho que temos que sair daqui com um comprometimento. Todos os atores comprometidos que em 60 dias a gente vai ter alguma resposta efetiva. E não deixar simplesmente acontecer uma audiência pública como essa. Então, doutora Gladys, doutor Marcelo e doutor Paulo, digamos, o nosso encaminhamento, nós, passados os 60 dias, queremos receber dos senhores um relatório, o que aconteceu ou o que não aconteceu, para que nós entremos com uma ação política junto ao Ministério. Chegamos ao fim do nosso programa sobre a psoríase. Você pode rever este e outros programas na página da TV na internet, no endereço que aparece na tela. Obrigado e até o próximo